Tatiana, amém. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estava bonzinho mexer aí de novo. Oh Jesus. Amém. Som bom nós temos que usar, irmão. Amém. Para que a gente possa também ouvir. Senão a gente até se perde quando estamos ministrando. Amém. Abra sua Bíblia juntamente conosco. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 35 ao versículo de número 38. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35 ao versículo de número 38. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Podem-vos assentar, glorificando e exaltando ao nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Melhorou. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto a qual nós vamos ver que a obra tripla na vida de Jesus, ela aqui é evidente. E qual é a obra tripla que aqui nós vemos em destaque? Jesus, ele é mestre, ele é o arauto, e tudo que Jesus fazia através daquilo que Deus ordenou, ele também curava. Então nós vemos Jesus aqui ensinando, nós vemos Jesus pregando, mas também vemos Jesus curando. E nós temos que entender que o ministério de Jesus é completo. Entendemos que o primeiro missionário, a qual a Bíblia ela nos revela, veio preparar caminho para Jesus. Jesus vai dizer que ele é um dos maiores profetas, não diminuindo os outros, porque Jesus vai dizer que não há homem nascido de mulher maior do que João, porque João estava em transição entre a lei e a graça. João foi preparar caminho para que ele viesse encontrar quem? O Messias, o Cristo. João veio batizando nas águas para arrependimento dos pecados. Enquanto João está batizando, ele vai dizer: eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que é maior do que eu. Ele batiza com Espírito e batiza com fogo. Aí João vai declarar: e eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, quanto mais carregar as suas sandálias. Então nós vemos a evidência da missão na vida de João. E quando nós olhamos para o ministério de João, João não fez sinais de cura. Não há um indício que João fez o cego enxergar, do que o mundo anda, do que o mundo falar, do que o paralítico andar. Não, mas Jesus disse: tudo que João pregou é a
verdade, porque João, a missão dele não era fazer sinal, a missão de Jesus era proclamar para que os homens viessem ouvir que haveria um que chegaria e ele derramaria sobre eles o poder de desbravar o reino dos céus. João vem pregando dizendo: é chegado a vós o reino dos céus, então arrependam-se dos seus pecados. Aí João vai falar daquilo que Jesus vai ensinar aos discípulos. Por quê? Porque esta seara aqui, irmãos, que Jesus está falando, é o dia da colheita do juízo. Escute isso aqui, não é o fruto de você ganhar uma alma, não, é o fruto a qual aquela alma que foi ensinada, que foi instruída, que ouviu a palavra, porque o texto a qual que nós lemos vai dizer que o Senhor está preparando os seus discípulos para a grande seara. E quando nós olhamos para a mensagem de João, João vai dizer dessa seara. E como é que João vai dizer? O machado está posto à raiz da árvore. O machado é a justiça, o machado é o juízo. Aí João vai continuar: a árvore esta que não der fruto. O que João está dizendo? A árvore convertida em Jesus, a árvore que foi completamente restaurada. Por quê, pastor? Porque restauração de crente não é algo natural, meu filho, porque ninguém pode se restaurar sozinho, é algo do céu. Regeneração é algo do Espírito Santo. É por isso que João está dizendo: eu estou começando a obra, mas quem vai consumir, quem vai finalizar é maior do que eu. Vem João preparando o caminho. Jesus é batizado nas águas. Jesus vai para o deserto para que o Senhor o prepare. Do capítulo 1 ao capítulo de número 8, escute isso aqui, precisamente capítulo 7. Jesus, ele está operando grandemente, ensinando através da palavra. Até o capítulo de número 7 você não vê milagre, não. Você apenas vê o ministério de Jesus sendo forjado no deserto. Oh glória! 40 dias e 40 noites. O texto vai dizer que Jesus teve fome. Satanás se apresenta para ele. Foi lido um texto aqui pelo missionário Giresse: a minha comida vocês não conhecem, é fazer a vontade do Pai. Quando o diabo chega para Jesus e diz: se tu é filho do homem, se tu é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Jesus diz: está escrito, Satanás, nem só de pão, oh glória, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa era a comida que Jesus tinha mais fome. Esta era a água que Jesus tinha mais sede, fazer a obra. Porque no mesmo capítulo, do capítulo 4 de João, ele vai dizer: tenho sede. A mulher diz: como sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, água, tu não tem o que tirar. Aí Jesus olha para ela e diz: a sede que você tem é deste poço, mas eu posso te dar uma água que, se você beber, em ti gerará, nascerá uma fonte de água viva. Mas quando nós chegamos no capítulo 8, a partir do versículo 1, oh glória, depois do sermão do monte, Jesus está descendo e uma multidão está com ele. Quando Jesus desce do monte, cantou Jonatas, quem está lá embaixo? Um leproso. Oh glória! O leproso não quer saber de ninguém, ele apenas se prostra e adora o Senhor, dizendo: Senhor, se tu quiseres. Meu Deus, ele entendeu a mensagem. Jesus está ensinando que quem tem poder de fazer é ele. Foi cantado pela
Deus. O leproso, na sua debilidade, ele não impõe, ele se prostra e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. Mas Jesus não fala só com a palavra, porque em cima ele está instruindo, embaixo ele está fazendo. Por quê? Porque quem prega em cima, quando descer, faça o que pregou. Por quê? Porque pregação sem ação é hipocrisia. Ele toca, o leproso é curado, e a multidão está indo atrás de Jesus, e Jesus está curando. Mas ao mesmo tempo que Jesus está curando, Jesus também está o que? Vocacionando. Ele chega no meio do caminho e encontra quem? Levi, o próprio autor do livro que nós lemos, Mateus. Ele está cobrando imposto. Agora preste atenção nisso aqui. Os judeus não gostavam dos cobradores de impostos, mas Jesus fez com que o cobrador de imposto fosse bem recebido em meio aos 12. Por quê? Porque só a presença de Deus faz isso, meu filho. Só a presença de Deus pode nos unir nele, nas nossas diferenças, mas a visão é a mesma. Qual é a visão, pastor? Reino dos céus. Jesus convoca, vocaciona Mateus e diz: vem, e ele vai. Segue-me, e ele segue. Enquanto Jesus está fazendo isso, quem está do lado de fora? Os fariseus, dizendo: rapaz, este homem come com pecadores, senta na mesa com pecadores. Aí Jesus disse: eu não vim para os sãos. Jesus está dizendo: eu não vim para aqueles que já são autossuficientes, não. Eu vim para quem realmente reconhece que é enfermo e que precisa de mim. Cadê a igreja que depende de Jesus aqui nesta noite? Cadê a igreja que depende de Jesus? Aleluia! Nós somos dependentes dele e só dele. Aí Jesus diz que ele veio para os doentes, e ele continua a sua obra. E quando Jesus continua a sua obra, ele não está só ensinando, ele está curando. O texto vai dizer que logo após que Jesus, ele vocaciona Mateus, ele vai falar do jejum. E o jejum que Jesus vai fazer e vai dizer é o seguinte: os discípulos de João jejuam porque são seguidores de João, mas os meus seguidores, escute, não que João tinha uma escola e Jesus a outra, não, é porque Jesus está dizendo: o que eu escolhi é para andar comigo, o que eu escolhi é para fazer a minha obra. Então como pode os convidados das bodas jejuar, se o dono da boda, o Senhor da boda ainda está com eles? Mas Jesus diz: será tirado do meio deles, e eles vão ter que jejuar, eles vão ter que descer. Sabe o que Jesus está dizendo? Fazer obra missionária, ter chamada missionária, primeiro tem que amar a presença de Deus. Qual é a função do jejum, pastor? Não é para você conquistar nada da terra. Jejum é para tu matar essa carne, é para matar o velho Adão. Isaías vai dizer que o jejum é para desfazer as ligaduras do pecado. Jejum é para a carne ficar fraquinha e o espírito forte. Aleluia! Glória! A presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Aí quando Jesus está instruindo o missionário Gerés, quem vem até Jesus? O chefe de uma sinagoga. A sua filha está enferma em casa, e ela está a ponto da morte. Ele vai até Jesus, e ele se prostra em meio à praça. E quando ele se prostra, ele está mostrando para Jesus que nem as leis do farisaísmo está estando no seu coração para o impedir de falar com o mestre, porque nós sabemos que os fariseus estavam se opondo à mensagem de Jesus, mas quem tem fé, foi falado nesta noite, escute, é a fé que move, oh glória, a mão de Deus ao meu e ao
ao teu favor. Jesus disse para os discípulos: se vocês crerem e vocês falarem a este monte, ele cai no mar. Aleluia. Aí Jairo se prostra e diz: Senhor, vá à minha casa, porque a minha filha está muito mal, está à morte. Jesus vai seguindo Jairo. Escute isso aqui, irmão. A missão de Jesus já começa a evidenciar os sinais, mas todos que foram até Jesus se prostraram. Todos que foram até Jesus adoraram. Jesus está dizendo nesta noite: não basta só pedir, tem que adorar. Oh glória, oh glória. Tem que adorar. E como é que adora? Não é cantando. Como é que adora? É uma vida de santidade, meu filho. Adoração não é na igreja, adoração é no dia a dia. A igreja é nós oferecendo a Deus aquilo que está dentro de nós. Porque quando saímos de casa e vemos ao templo, nós já vemos cheio da presença. É por isso que quando se recebe a oportunidade e se louva, a presença de Deus desce no ambiente. Sabe por quê? Porque eu e você estamos cheios. Jesus diz: é o meu espírito neles, então não tem como eu não me manifestar. Aí ele vai se manifestando. Quem creu no que a missionária Bianca aqui profetizou, irmão, Jesus está curando nesta noite. Porque já sentimos a presença dele. E onde a presença de Deus está, irmão, Deus está trabalhando, Deus está movendo. Os demônios não podem agir enquanto o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Enquanto a igreja está ligada no céu, o inferno está debaixo dos pés de Jesus. Ele que neutraliza o poder das trevas. Quando a igreja se prostra diante dos pés do seu Senhor, glória, eu sinto a presença dele. Deus quebra cadeias, Deus restaura lares, Deus abre portas. E se o diabo não sair da frente, a igreja passa por cima. Porque Jesus disse para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A mulher do fluxo de sangue toca, é curada. Sinal, glória, maravilha. 2 cegos e um mudo é curado. Glória, sinais e maravilha. Quando chega nos versículos finais do capítulo 9, aqui eu introduzo a mensagem, o texto vai dizer que Jesus percorria todas as cidades. Fazendo o que, pastor? Ensinando, pregando e curando. Se não houver ensino, não tem cura. Quem não conhece a palavra não é curado genuinamente. Tem gente que vai no candomblé, tem gente que vai no espiritismo e diz: fui curada. Foi não. Por quê? Porque apenas foi lá receber uma promessa enganosa. Porque quem cura é Jesus, meu filho. E Jesus não cura só fisicamente, não. A mulher do fluxo de sangue tocou, estancou o sangue, e ela disse: tá bom. Jesus disse: não, tá superficial. Aí Jesus para e diz: alguém me tocou. Todo mundo vai para cima de Jesus e diz: é uma multidão, Senhor, tá te tocando. Ele diz: tocou diferente em mim. Saiu de mim virtude. Quem é curado não recebe sua cura, quem é curado recebe a salvação. É por isso que Jesus, quando faz a obra, faz por completo. Aleluia! Aí Jesus está ensinando, pregando e curando. Aí o texto diz no versículo 36: e vendo a multidão, escute isso aqui, teve grande compaixão deles. Irmãos, eu fui buscar o original, não no grego koiné, porque não existe mais. O grego koiné nós tínhamos que ir lá nos pergaminhos originais, ninguém tem, não existe mais. Mas existe a língua grega.
Então nós fomos pesquisar, irmão. Olha isso aqui, oh glória. Eu fiquei maravilhado. Eu digo, Jesus, isso é lindo, porque o texto vai dizer que ele teve grande compaixão. E essa palavra é usada no original grego para descrever o sentimento de Jesus. Sabe o nome da palavra? É meio complicado em pronunciar, mas eu vou tentar falar um grego aqui. Eu posso até falar em línguas. O negócio é estreito aqui. Segura aí. Splash in size. Splash in size é a palavra mais forte do grego que possui para expressar a piedade que se pode experimentar por outro ser humano. Aí ela vai derivar, porque isso aqui é um verbo, mas ela vai derivar do substantivo. E qual é o substantivo? É outra palavra aqui que dá para falar em línguas. Splashina, que significa vísceras. Meu Deus, víscera, meu filho, está pelo lado de dentro. Víscera é um lugar onde fica guardados os nossos órgãos. É lá dentro, é lá no interior. Aí eu entendi, Jesus está dizendo: a minha íntima compaixão homem nenhum vai compreender. É por isso que ele amou o pecador, meu filho. Nós nunca vamos amar como Jesus nos amou, mas o Senhor está dizendo: amem a Deus primeiramente. Quem ama a Deus ama o seu próximo, porque quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, o Senhor coloca em nós o seu amor. Aleluia! Aí você passa por cima de ofensa, você passa por cima de calúnia, você passa por cima de difamação, você passa por cima de perseguição. É por isso que Jesus vai dizer: é amando o inimigo e orando por ele, porque Jesus está dizendo: agora é o meu espírito em vocês, vocês não se mandam mais. Aí Pedro certa vez vai dizer: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Aí Jesus diz: 70 vezes 7. Todos os dias, Pedro. Aleluia. Se ele te machucar, perdoa, porque o que está em você nunca vai deixar você virar quem é ele. Eu vou repetir para você: Judas nunca mudou quem era Jesus, mas Jesus sempre permaneceu sendo Jesus. O que Jesus está dizendo para mim e para você? Não pague na mesma moeda que alguém te pagou. Pague o mal com bem. Mandar a série, a folha. A igreja de Jesus, a verdadeira, a fiel, ela é conhecida pelo amor que ela declara ao seu Deus. Jesus disse para os discípulos: vocês não ficarão conhecidos por ser meus discípulos expulsando o demônio, curando enfermos, não. Vocês serão conhecidos meus discípulos amando uns aos outros. A mensagem do evangelho é o amor. Quem ama a Deus ama tudo que Deus fez. Eu não sou de fazer isso, mas olha para o teu irmão do lado e diz assim: eu te amo porque Deus te fez. Apesar de tu ser muitas vezes, às vezes tu tá até no lugar, eu tenho que te amar. Diz pra ele aí, Jonas, pra esse rapaz aí, diga pra ele: eu te amo, diga pra ele. Às vezes, mas eu te amo, tem que amar. E quando nós amamos, quem perde é o diabo. É pra coroar. A igreja cresce, o poder derramado. O povo acha que poder derramado subindo um monte, descendo. Rapaz, eu fui pular pro monte, eu me espero. Mas quando o irmão se levanta, o primeiro a dar um tapa é que estava no monte. Que poder é esse?
O maior poder é o poder de suportar os mais fracos. Paulo vai instruir a igreja: suporte os mais fracos. Por quê? Porque em vocês está o amor de Deus, a presença de Deus. Aleluia! Aí ele diz: porque a íntima compaixão que Jesus teve deles é porque eles andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Sabe a expressão que Jesus está usando aqui? É a referência de Ezequiel capítulo 34, a partir do versículo 15 ao 17, aonde muitos pastores de Israel abandonavam seus rebanhos para que os animais os atacassem. Mas Jesus vai dizer: eu levantarei um pastor segundo o meu coração, que vai apacentar a vocês segundo a minha justiça. Por isso dê valor no seu pastor que ama a palavra, dê valor no seu pastor que ama as escrituras, dê valor no seu pastor que faz questão de, quando tu está errado, chamar a tua atenção. Porque hoje é diferente. Tem gente que está amando quem cobre o pecado do outro. Dizer: o meu pastor é legal. Não, ele não é sincero com você. Mas o pastor que te ama, e ele vê a obra errada na sua vida, e ele chegar para você e dizer: não faz, está errado, à luz das escrituras, ame ele. A correção, quando vem de imediato, ela não traz alegria, tristeza. Por quê? Porque a gente é repreendido por aquilo que estamos fazendo, e o Espírito nos convence que é errado. Por quê? Porque vem do Senhor. Repreensão não causa ira. Ira é quem está endemoniado. Quando alguém é repreendido, pode ver, ele muda a face. É da mesma forma como Deus falou com Caim: Caim, por que muda o teu semblante? Se tu não fizer o que é certo, eu também não receberei a oferta que vem de ti. O pecado bate a porta do teu coração, cabe a ti dominá-lo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Caim, foge, porque Satanás quer te usar. Quando alguém é repreendido e ele muda a face, ele fica com ódio, pode repreender que é diabo, pode repreender que é Satanás. É Bíblia. Mas quem se entristece quando você repreende e chora é ovelha. É para comandar a sé. Ela vai para casa pensativa e diz: eu errei. Aí ela chega para o pastor e diz assim: ei, me desculpe por aquela palavra, me desculpe por aquela atitude. É ovelha, meu filho. Oh glória. Pode tratar bem, que é ovelha, mas não trata muito bem para não acostumar. Versículo 37 e 38, eu encerro aqui. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus, quando ele prega para aquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana, quando ela recebe a mensagem de Jesus, ela vai aonde? A sua cidade natal, Samaria. Mas quando ela chega lá, não há nenhum movimento de que eles ouviram o reino, a palavra do reino. Por quê? Porque os discípulos foram só na intenção de comprar comida. Usando o gancho aqui do nosso querido missionário de Hesse. Por que vocês acham que Jesus repreendeu eles? Porque eles foram à cidade, mas não pregaram o evangelho. Eles foram à cidade, mas não falaram de Jesus. É bem verdade que os samaritanos não se davam com quem? Com os judeus. Mas eles foram até Samaria, a cidade mais próxima, para comprar comida. Escute isso aqui. E quando eles chegam lá, eles não falam de Jesus. E quando eles chegam, Jesus está falando com uma mulher. Eles não falam nada, eles não interrogam Jesus. Depois que aquela mulher sai, ela vai fazer a missão que ela recebeu no seu coração. Aleluia. Dentro dela está jorrando uma fonte de água viva. Aleluia. E quem deixa ser jorrado dentro de si água viva, não fica calado.
Jesus no ônibus, na escola, na universidade, no shopping, aonde ele está, ele tem que abrir a boca e dizer: ei, deixa eu te falar de Jesus, porque dentro de mim jorra água viva. Aí Jesus repreende eles e diz assim: vocês não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? Os campos já estão brancos. É tempo de ceifar, é tempo de ministrar, é tempo de pregar. Eram quantos? 12. Sim ou não? Nenhum falou de Jesus. A mulher samaritana era quantas? Uma. Ganhou uma cidade inteira para Cristo. Deus está dizendo nesta noite: eu não preciso de multidão, eu preciso de um coração decidido a fazer. Se você abrir o coração, Deus está dizendo: eu ganho cidades, eu ganho país. Por quê? Porque não é você quem faz, é quem está em você que realiza. Tu é apenas um instrumento, vaso. A seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Aí Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O que Jesus está dizendo para eles? Ore para que o Senhor levante um exército. Por quê? Porque o tempo da colheita está chegando, meu filho. O tempo do arrebatamento da igreja está chegando. Jesus está chamando o seu povo a se preparar. É para comandar a sé. Deus está levantando até ímpio. Olha, sei. Ele está levantando ímpio, porque muitos da igreja estão calados. Aí Deus diz: deixa eu usar o ímpio aqui. Fala que o arrebatamento está vindo. Critica os que estão fazendo da minha igreja comércio. Aí Deus está levantando para despertar o mundo. Escute isso aqui. É placou, é maraiacé. Escute o que eu vou dizer para vocês. Deus usa quem Ele quer. Uma jovem cantou uma música. Não é louvor, é música. Porque louvor adora o nome do Senhor. A canção que ela cantou era para um evento a qual iria escolher alguém para financiar um DVD ou um CD ou lançar na mídia. A ocasião era errada, mas a música era uma forma de crítica. Nós não devemos generalizar, porque em meio ao joio tem trigo, meu filho. Em meio aos bandidos tem os fiéis. Aleluia. Em meio aos corruptos tem o justo. Aleluia. Não podemos generalizar. Nós temos que entender que Deus nesta última hora está usando as mulas. Não que eu estou chamando ela de mula, não. Mas é porque Deus está usando a boca desse povo para dizer: preparem-nos, arrependam-se. Porque Deus não faz nada antes de avisar aos seus servos, aos profetas. Deus está avisando a igreja, mas está avisando ao mundo. E a igreja tem que se preparar, meu filho. A igreja tem que andar de joelho, a fiel. Por quê, pastor? Porque a igreja de Jesus ela é indestrutível. Ninguém vai destruir a igreja. Agora os que compõem a igreja, se não vigiar, serão destruídos. Por quê? Porque não podemos tocar no que é santo, andando no profano. Por isso Jesus está dizendo: lavai as vossas vestes no sangue do Cordeiro todos os dias. É um alerta para nós. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja aqui na terra. Que nós possamos pedir para o Senhor para que nós não viemos cair em laços. Porque a atual igreja ela está corrompida.
ela está atrás de bens, mas a igreja é firme. Ela está dizendo: Maranata, Aleluia. Maranata, Maranata. Continue conservando, missionários de Rece, missionária Bianca, a palavra da verdade. Jonatas, continue cantando, louvando louvores que chamam, que atraem a presença de Deus, porque sentimos a glória dele nesta noite. Sentimos realmente o Espírito Santo de Deus passear no nosso meio. Há uma alegria na nossa alma. Por quê? Porque aonde a presença do Espírito Santo de Deus está, não tem lugar para tristeza. É para cantora fire. E quando o Espírito Santo de Deus opera, Deus cura enfermidades, Deus quebra cadeias, Deus desfaz laços, porque Ele é Deus. Rebadará que abando e a sei. Há uma glória neste lugar. Rebadará que abando e a sei. Você que é batizado em línguas, se quiser falar em línguas, fale em línguas. Ele está derramando uma glória neste lugar. Eu sinto a presença, eu sinto a presença, eu sinto a presença. Jesus está curando, libertando, salvando. Replacou para a sei. Reforca receba nesta noite a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus para renovo. É para comandar a sei. Deus está levantando missionários comprometidos com a palavra, porque missionário não precisa ir para a África, pode pregar mesmo aqui dentro de São Luís, na escola, no trabalho. Deus está levantando homens corajosos, mulheres corajosas para fazer a sua obra. E assim vai, a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo em graça, poder e também em sinais. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.